aceita este Deus. Caim não aceita que o Senhor se imponha sobre ele com a sua vontade. E Caim reivindica uma condição independente. É por isso que ele reclama, dizendo a Deus: não és dono da minha liberdade. Eu não sou criatura tua. Podes ter me criado, mas agora da minha existência cuido eu. Caim é o personagem que chama para si a responsabilidade sobre sua própria existência. Caim é o personagem que mata Deus. Ele não pode fazê-lo diretamente. Então ele mata Abel, porque matando Abel, ele está diretamente demarcando o seu espaço independente de Deus. E Saramago continua na obra descrevendo situações em que Deus põe à prova as suas criaturas. Assim será com Abraão, que recebe a ordem de Deus que leve seu filho Isaque para o alto de uma montanha e lá o sacrifique e ofereça como se fosse um cordeiro. Antes disso ainda, há o episódio de Sodoma e Gomorra, onde, porque lá havia pecado, lá havia uma moralidade inadequada, recai fogo, enxofre, e Saramago chama a atenção, e são mortas as crianças. Deus mata as crianças, inclusive, na sua piedade e na sua misericórdia. E segue. Toda a conquista da terra prometida, com todas as mortandades para conquistar a terra prometida. E um dos momentos também mais fortes da obra é o livro de Jó, quando comenta o personagem bíblico Jó, que é aquele personagem que tinha tudo porque era abençoado por Deus, tinha as terras, tinha riqueza, tinha família, tudo estava bem, e Deus se orgulhava porque era o homem mais justo dentre todos. E aí o demônio diz para Deus: mas ele só é justo porque ele foi abençoado, ele tem tudo. Se ele não tivesse tudo que tem, ele não seria justo. E Deus faz um jogo com o diabo. Vamos fazer o seguinte, o diabo propõe: eu vou lá e tiro dele tudo que ele tem de bom e vamos ver se ele continua justo. E Deus topa a parada. Brinca com Jó. Joga com Jó. A Jó que lhe foi fiel, Deus não é fiel. Aceita que o diabo tire dele tudo que ganhou como propriedade. Suas terras, tudo que ele tem. O gado, toda a riqueza. Jó torna-se pobre e continua fiel a Deus. Deus não se contenta na sua crueldade, diz o Saramago. Aceita que o diabo vá lá e mate a família. E Jó continua fiel. O diabo propõe, então, agora me deixa jogar doença sobre ele. E aí descreve um Jó, que está lá no texto bíblico também, que fica sentado numa pedra, porque não tem mais nada, com um caco de telha limpando as feridas das pernas da lepra que havia tomado conta dele. E Jó continua fiel a Deus. Diferente de Caim. Caim rompe suas relações com Deus. Caim se torna antítese de Deus. E agora, trazendo o porquê de Nietzsche na leitura do Saramago, Caim é a expressão do homem que assume para si a própria existência, reclama para si a autoridade de si sobre si e se põe como aquele que afronta toda e qualquer imposição que se tenha, porque diz: da minha vida cuido eu, da minha existência somente eu posso responder por ela. Nós vamos encontrar a figura do Übermensch de Nietzsche, o super-homem, aquele que busca superar-se. Ele não quer dominar os outros, não quer ser chefe dos outros, não quer ser presidente da república, não vai perder tempo com isso, não quer ser nem vereador. O super-homem de Nietzsche, ele quer superar a si próprio. Ele quer mostrar a si mesmo que aquilo que ele é não é o bastante para si e se põe além. André, quando fez o trabalho de conclusão de curso, fez uma conclusão belíssima. Eu vou citar aqui, Nietzsche via Andréia. Quando construiu muito bem, pegando o início do Assim Falava Zaratustra, as transformações do espírito. E ali Nietzsche põe exatamente como é que
o espírito se transforma em camelo, de camelo se transforma em leão, de leão se transforma em criança, enquanto um processo de autossuperação. O espírito aprende primeiro, transforma-se em camelo, porque é capaz de jogar sobre si todas as cargas, todos os pesos e suporta. Espírito de superação. Mas como não só de suportação nós vivemos, o camelo transforma-se em leão. E o leão demarca seu território. O leão é forte. O leão não se deixa dominar. O leão tem o seu próprio eu. Mas como não basta ter o seu próprio eu, o leão transforma-se em criança. Porque só a criança tem o poder da criação. O espírito precisa ser criador. Não basta ter um Deus criador. É preciso ter um eu criador. E o Caim do Saramago se põe nessa direção daquele que chama para si a sua própria existência, rompe suas relações com Deus e segue afrontando a vida inteira. Na obra do Saramago é interessante como o Caim, em determinados momentos, interfere nos rumos dos acontecimentos, justamente afrontando Deus. Claro que o Saramago, como literato, aqui vai reconstruir o Antigo Testamento. Só para citar uma dessas formas de reconstrução, acontece com Abraão e Isaac. Quando o velho Abraão leva seu filho Isaac para o alto da montanha para o sacrifício, Abraão estaria pronto para cortar a garganta do filho, e não é o anjo do Senhor que impede, é Caim. É Caim que segura o braço de Abraão e não permite que ele mate o filho. E o anjo chega atrasado. Por um problema de engrenagem na asa direita que o fez viajar em círculos, sem contar que eles sequer lhe informaram corretamente qual era o monte em que aconteceria o sacrifício. Caim muitas vezes vai dizer para Deus, chegaste atrasado, e ele vai dizer nesse momento, assim como chegou atrasado para salvar a vida de Abel. É por isso, Caim não aceita para si a culpa, não aceita sobre si a responsabilidade da morte de Abel, mas a devolve para Deus. Porque Deus conduziu a situação de tal forma que ele fosse posto à prova, e posto à prova ele só tinha a opção de matar o irmão, como forma de demarcar-se como um indivíduo, demarcar-se como alguém forte, capaz de se sustentar. É bem verdade que quando a gente pensa por um prisma a partir de Caim ou a partir de Nietzsche, em que se faz o anúncio da morte de Deus, ou se faz o anúncio da ruptura de Deus, o que nós temos, na verdade, é um vazio metafísico que fica. Porque poder dizer que contamos com Deus, que podemos esperar em Deus, nos dá uma sustentação metafísica para que se possa falar da palavra esperança. Se pode ter esperança. Existe um além para o que não está bem agora. Autores como Saramago, Nietzsche, e aí poderíamos trazer vários outros, talvez aqui Camus com o antiteísmo que ele põe no Homem Revoltado, poderia entrar junto aqui, poderíamos elencar outros autores, é a impossibilidade do consolo metafísico. Não resta a Caim esperança. Caim, pelo acordo feito com Deus, não será morto por homem algum. Isso ele sabe. Mas por saber que não será morto, não lhe resta esperança alguma. Caim não espera. Caim é o homem que não espera. O Übermensch, o super-homem de Nietzsche, é o homem que não espera. É o homem que tem um instante e o vive intensamente, sem um significado, sem um telos, sem um fim lá na frente para ser atingido. Se eu fizer isso, vou ganhar a recompensa. Se me comportar dessa forma, terei aquilo. Não há um fim, não há um telos a ser esperado. Não há um consolo metafísico para o sofrimento que se vive hoje. O que eu tenho nas minhas mãos é a minha existência, hoje, agora, nesse instante, e quem tem que dar conta da minha existência sou eu. Com todos os meus conflitos. Se eu estou feliz, se eu não estou feliz, se eu estou contente, se eu não estou contente, se o meu salário é alto, se o meu salário é baixo, se minhas notas na escola ou na faculdade vão bem ou vão mal. Só existe um responsável